Então, eu sei que você tem um medo. Eu tenho o meu medo. E eu sei que você tem o seu maior medo. E esse medo, normalmente, ele paralisa a gente. Ele faz mal pra gente. Ele deixa a gente com falta de ar. Ele impede que a gente vá adiante. Tem pessoas que têm medo do sucesso. Tem pessoas que têm medo do fracasso. Tem pessoas que têm medo do julgamento. Tem pessoas que têm medo da morte. Tem pessoas que têm medo de adoecer. Tem pessoas que têm medo de diversas coisas. E essas pessoas se paralisam por causa do medo. Deixam de fazer muita coisa por conta daquele medo. Medo de falar em público, medo de errar, medo de chegar no público e esquecer, dar um branco nele, medo de ser julgado pelas outras pessoas, medo de postar uma foto no Insta com uma frase de força e alguém dizer que achou uma merda aquela frase de força. Medo, 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 medo. Era uma vez ele tinha um cara que ele queria passar no meio de uma floresta e ele tinha muito medo de urso. Na verdade, tinham dois caras. Esses dois caras, eles tinham muito medo de passar naquela floresta e ter um urso no meio daquela floresta. Mas os dois foram, cada um por um caminho diferente. Um morria de medo do urso. Cada passo que ele dava, ele falava assim: meu Deus, e se o urso estiver atrás daquela próxima árvore? E ele ia devagarinho, e às vezes ele voltava, e ele caminhava um pouquinho. Ai meu Deus, e se vier o urso? Ai meu Deus, caminhou, e demorou muito mais tempo do que deveria, sofreu muito, teve muito medo, ouviu um barulho, ai agora é o urso. E aí de repente, acabou a floresta, ele atravessou a floresta inteira e o urso nem apareceu. Ouve o que eu vou te falar agora. A maior parte das suas preocupações, elas acontecem por problemas que jamais sequer vão acontecer. Isso faz sentido para você? Que a maior parte das suas preocupações acontecem por problemas que jamais sequer chegam, que na maioria das vezes sequer chegam a acontecer. Isso faz sentido para você? Me dá coraçãozinho aqui se isso faz sentido para você. Às vezes a gente tem medo do resultado do exame que vai buscar, às vezes a gente tem medo de adoecer, às vezes a gente tem medo de morrer, às vezes a gente tem medo que vai dar errado. E as coisas acontecem, não dão errado, você não adoece, está tudo bem com o teu exame, ou se tem algum problema depois você corrige e fica tudo bem. E aí um outro cara, ele foi atravessar pelo meio da floresta, o outro cara foi atravessar, ele morria de medo de urso, e ele ia caminhando. Com medo, ele olhava atrás de uma árvore, meu Deus, se tiver um urso ali, e ele foi caminhando, foi tendo medo, foi caminhando, foi tendo medo, e de repente, sabe o que aconteceu? Apareceu um urso. E aí sabe o que ele fez? Nada, porque ele não tinha se preparado para caso o urso aparecesse. São duas histórias que acontecem com todo mundo, com praticamente todo mundo, todos os dias da nossa vida. Ou a gente tem medo de algo que nunca chega a acontecer, ou a gente simplesmente não se prepara para o dia em que aquele medo se tornar realidade. A minha avó, a avó Célia, chamada na família de vovó pornô, a vovó Célia era vovó pornô. Um dia eu conto por que ela era vovó pornô, não hoje. Ela estava perto de ir embora, ela já estava com 98 anos, indo para 99, começou a dar umas variadas, tal, estava perto de morrer. E perto de ir embora daqui. E eu tinha muito medo que ela morresse. Cada vez que o meu telefone tocava, eu via que o prefixo era lá da casa da minha avó, ou da minha tia, ou da minha mãe, eu pensava, agora a vovó morreu, agora a vovó morreu, agora a vovó morreu. E ela não morria, é forte pra cacete. E ela não morria. E cada ligação parecia que ela ia morrer. E eu tomei uma decisão. Eu me preparei para o dia que minha avó fosse morrer. Eu virei e falei assim para mim. Falei, cara, o dia que a minha avó morrer, minha avó é muito... Cara, que energia tem minha avó? Você precisa conhecer a minha avó. Que energia tem a minha avó? E aquela energia já não cabia mais naquele corpo dela velho. Aquele corpo velho que não levantava direito mais, enfraquecido. Cara, aquela energia estava presa naquele corpo. Eu falei, cara, o dia que a minha avó morrer, aquela energia dela vai se libertar do corpo dela. Vai ser uma bênção para ela, vai estar libertada daquele corpo dela. Entende? Eu me preparei para aquilo. Um dia meu telefone tocou. Para falar a verdade, não foi meu telefone que tocou, porque eu estava num lugar que o telefone não pegava. Eu recebi um e-mail. Eu olhei meu e-mail e tinha um e-mail. Nino, revelei meu apelido sem querer de infância. Toda a minha família me chama de Nino. Nino, sua avó morreu. E eu juro para você, o urso apareceu. Nino, sua avó morreu. Eu juro para você que no primeiro momento, meu olho encheu d'água, eu comecei a querer me desesperar, porque eu amo a minha avó.
Eu amo ela até hoje, né? E não tem por que não amar. E meu olho encheu d'água, eu comecei a me desesperar, mas eu me preparei para aquele momento. Eu tinha a preparação. Logo em seguida, eu me controlei, porque eu treinei o meu cérebro, porque eu ia fazer naquele momento do meu maior medo. Eu lembro perfeitamente, a Paty estava tomando banho, eu bati na porta, falei, Paty, vovó está livre do corpo dela. Vovó já não está mais aprisionada naquele corpo velho dela. E isso me fez enfrentar muito bem aquele momento. Entende? Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, e quando você vai atravessar essa floresta, e se o urso nunca aparecer? Que massa! E se o urso aparecer, como que você vai agir? E o dia que você adoecer? E o dia que alguém morrer? E o dia que você fizer uma vergonha? E o dia que você se prepara para isso? Ressignifica previamente o que aquilo vai significar para você. E se um dia você subir num palco e dar um branco, como que você vai enfrentar aquilo? Se você se prepara antes, quando aquilo acontece, se você se prepara antes, quando aquilo acontece, o teu cérebro sabe como agir. Se você não se prepara antes, e aí existe algo neurocientífico por trás, você sofre o sequestro da amígdala e você recebe uma ducha de componentes bioquímicos que vão fazer você reagir por instinto, e aí dá uma merda danada. O que eu quero te dizer é, agora, responda para você mesmo, qual é o seu maior medo? E se esse maior medo acontecer, ele se concretizar, como que você pode interpretar ele de uma forma favorável para você? E aí você começa simplesmente a partir daí, você simplesmente começa a treinar o seu cérebro até o ponto, sabe o que vai acontecer um dia? Cara, se o urso aparecer, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou me fingir de morto, eu vou correr, ou eu vou ter uma carne no bolso que eu vou jogar para ele, ele vai comer e eu vou correr na direção contrária. Você vai estar tão preparado que se um dia esse urso aparecer, que você já não vai ter mais medo daquele urso. Entende a lógica? E se o urso aparecer, você sabe como agir. Isso faz sentido para você? É disso que eu estou falando, beleza? É disso que eu estou falando contigo. Então eu não sei qual é o teu maior medo, mas se prepara adequadamente para ele, para que, se ele nunca aparecer, você amenizou aquele sofrimento que vem dia após dia. E se ele aparecer, você sabe como agir. Tamo junto? Beleza? Vou abrir agora para pergunta para quem quiser, né? Alguém botou aqui, tenho medo de não realizar. Tenho medo de não realizar. Você tem que se perguntar, não sei quem foi que botou, passou rápido. Se você tem medo de não se realizar, você tem que perguntar o seguinte, por que eu tenho... É a técnica da cebola. Você vai tirando as camadas da cebola. Deixa eu ligar o ar aqui que tá quente pra caramba aqui. Eu sempre esqueço de ligar o ar antes de começar. Eu faço em pé, vai ter uma luz ali, vai esquentando e tal... Por que você tem medo de não realizar? É essa pergunta que você tem que se fazer. Normalmente o medo não está na primeira camada, né? O medo vai estar na segunda, na terceira, na quarta. Por que eu tenho medo de não realizar? É pelo que vão dizer de mim? É pelo que eu vou ter que explicar lá em casa? É pelo que tal coisa? Então você tem que entender aonde você tem que afundar, né? Tem que afundar as camadas, entende? Você vai afundando as camadas até chegar no que verdadeiramente é o seu medo. E aí você vai ressignificar aquele medo. Por exemplo, né, uma frase que eu achei incrível do Conrado Adolfo. Se você não sabe quem é o Conrado Adolfo, é um cara de marketing digital, muito inteligente, um cara que eu curto muito ouvir ele falando. Né? O que o Conrado Adolfo fala? Ele fala que o fracasso não é o oposto do sucesso. O fracasso ele é uma etapa do sucesso. Né? Eu lembro que o cara que inventou a lâmpada, como é que é o cara que inventou a lâmpada? Alguém me ajuda aí. Thomas Edison, é isso? Alguém, pelo amor de Deus, ninguém sabe quem enfrentou? Thomas Edison, Thomas Edison. Eu lembro que parece que ele tentou 153 formas de fazer uma lâmpada. Sabe o que ele significava na cabeça dele? Ele dizia, cada vez que eu tento fazer uma lâmpada e dá errado, eu aprendi um novo jeito de não fazer uma lâmpada. Então eu aprendi 153 formas de como não fazer uma lâmpada elétrica. Entende? É isso. Então o cara aprendeu 153 formas de como não fazer uma lâmpada elétrica. Então se você se preparar dessa forma, cara, tá tudo bem. Se eu errar, eu aprendi um jeito de não fazer aquilo. E a próxima vez vai ser melhor porque eu já não preciso mais fazer daquele jeito. Eu vou te dar um exemplo real da minha vida. Eu não ia te falar, mas eu vou te dar um exemplo real da minha vida. Tem hora que parece que eu sou louco. Ou eu sou mesmo, Paty?
Mais ou menos, eu falei assim, mais ou menos. Tem hora que parece, tem hora que eu sou, tem hora que eu não sou, mas tem hora que parece que eu sou louco, porque eu tenho medo de hospital. Eu tenho medo de hospital. Você tem uma ideia, a gente já está ficando íntimo nessa nossa comunidade de 1h30 da tarde aqui do Periscope, né? Eu tenho medo de hospital. E, para você ter uma ideia, eu mudava o meu caminho. Eu mudava o meu caminho para não passar na frente do hospital. O caminho mais rápido da minha casa para o meu escritório passa na frente do hospital. E eu mudava esse caminho para não passar na frente desse hospital. Eu resolvi usar a técnica que eu estou te ensinando agora. Eu pensei assim, cara, eu passava na frente do hospital, sabe qual era o pensamento que veio em mim? Um dia eu vou estar aí, um dia eu vou estar doente, um dia eu vou estar internado, um dia eu vou ter que fazer uma operação, um dia eu vou ter que fazer alguma coisa. Sabe o que eu passei a significar para mim? Quando eu passava na frente do hospital, eu dizia assim, nossa, que bom que existe um lugar onde tem pessoas preparadas 24 horas para cuidar de mim, que se eu adoecer eu posso vir até aqui. Eu lembro a primeira vez que eu disse isso para o telefone no meio aqui, não sei se caiu, o TP tá me ligando aqui, tá? Cortou meu periscope aqui. Vamos esperar voltar aqui. Voltou aí, pessoal? Não? Vamos ver se voltou. Vou esperar um pouquinho. Tocou meu telefone, na próxima vez eu desligo aqui, boto no modo avião. Vamos ver se voltou. Voltou. Beleza, tô só falando que voltou aqui. Show de bola. Então, a primeira vez que eu passei... É que tocou meu telefone, tá? Desculpa aí. A primeira vez que eu passei na frente do hospital e eu tomei essa decisão pra mim, eu virei pra Paty e falei assim, Paty... De novo! Então, vamos lá de novo. Então, eu passei na frente do hospital de novo. Tocou a merda do meu telefone de novo. Aí, é a mesma pessoa. Então, vamos lá. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? Sucesso exige mais. Vamos adiante. Então, quando eu passei na frente do hospital, eu virei para a Paty e falei assim, Paty, olha que legal que tem um lugar que as pessoas cuidam da gente, né? Se a gente ficar doente, a gente pode passar aqui, vai ter pessoas para cuidar da gente. Cara, ela me olhou com uma cara assim, o que você está falando, cara? O que você tomou no teu café da manhã que não tinha no meu? Né? Então, mas aquilo para mim, dia após dia que eu passava ali, eu dizia aquilo para mim, eu pensava aquilo. Hoje, verdadeiramente, eu não quero ir para o hospital, talvez você também não queira, né? Ninguém quer ir, mas quando hoje o meu caminho, todos os dias eu passo na frente do hospital, e quando eu quero ir por esse caminho, eu passo no hospital e falo, pô, que massa que tem pessoas aqui que podem cuidar da gente. É disso que eu estou falando. Tá? É disso que eu estou falando. Alguém botou aqui, eu tenho medo de não ser uma excelente coach. Então, você vai criar para você. Por que você tem medo de não ser uma excelente coach? Você não tem medo de não ser um excelente coach. Você tem algum medo além desse, né? Talvez o seu medo seja, por exemplo, o que o cliente vai achar de mim? Se esse cliente não realizar, o que ele vai me julgar, o que ele vai pensar? Eu não sei exatamente. O fato é, crie a sua história. Eu não sei exatamente que história você pode criar, mas, por exemplo, como coach, quando eu penso assim, cara, se eu ajudar o cliente dele a dar um passo para frente, ele já não está mais no lugar dele. E quanto vale você dar um passo para frente na tua história? Beleza? É disso que eu tô falando. Olha quem chegou por aqui agora, Paty Cândido, excelente pessoa para você seguir, ó. Um beijo para você, Paty, só com T mudo, Cândido, muito legal. Ela fala de missão de vida, fala de evolução, já me ajudou muito na minha história de vida, né? Teve um momento que eu estava meio confuso com as minhas missões, com os meus valores, com as coisas que eu queria, já me ajudou muito. Então a Paty Cândido, excelente pessoa para você seguir. Beleza? Hoje o Periscope está instável por duas razões. A internet aqui do meu escritório hoje está meia boca e me ligaram 2 vezes no meio do scope, então ficou meio ruim. Vamos lá, ó, para terminar, tá? 2 coisas. Primeiro, qual é o seu medo? Fica presente para ele. Qual é o seu urso? Segundo, se ele aparecer, como que você vai reagir? Se ele aparecer, como que você vai reagir? Fique pronta para essa reação. Quanto mais pronta você tiver, menos medo do urso você vai ter. Segunda coisa, o PDF da semana passada está disponível, onde eu falei 5 dicas para você produzir mais na era digital. Ele está disponível em produtividadea.com.br/P de Periscope 01. produtividadea.com.br/P01, beleza? O André tá botando aí pra gente, tá lá disponível, tá aí o endereço, ó, tá lá disponível. E para terminar, se a gente chegar a 300 mil corações até essa sexta-feira agora, se você estiver assistindo ao vivo ou no replay, vale o coraçãozinho, então aperta aí, escolhe um lugar aqui no meu rosto,
Enche o dedo aí pra mim, pra gente boa. Tô vendo os coraçõezinhos subindo aqui. Um abraço pra quem tá por aqui. Vamos que vamos. Fala de novo a frase: a maior parte das suas preocupações. A frase é o seguinte: a maior parte das suas preocupações são por problemas que na maioria das vezes sequer chegam a acontecer. A maior parte das suas preocupações são por problemas que sequer chegam a acontecer. Você se preocupa que não vai passar e passa, se preocupa que pode estar doente e não está, você se preocupa que alguém pode morrer e não morre, você se preocupa que teu avião pode cair e não cai, você se preocupa que o navio pode afundar e não afunda, você se preocupa que a internet pode cair e não cai, você se preocupa que alguém pode ligar no meio do periscope e liga, mas o periscope continua assim mesmo. Beleza? E é isso que vai. Um abraço pra cima deles. Obrigado, você demais. Falou aqui Maris Jorge. É ruim que às vezes não dá pra ver o nome da pessoa. Pra cima deles. Vamos, tamo junto. Vamos que vamos. O PDF tá em produtividadeA.com.br/P01 e a gente se vê amanhã 1h30.